Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live da Associação Nacional da Advocacia Negra, a ANAN. E hoje estamos no segundo episódio da nossa trilogia, O Grande Encontro, ou seja, um encontro de advogados de todos os cantos do nosso país, correto? E eu, para os que já me conhecem e para os que ainda não me conhecem, meu nome é Luiz Felipe Roque, eu sou advogado aqui do Rio de Janeiro, sou professor, sou empreendedor do ramo imobiliário e estamos aqui para iniciar esse grande encontro mais uma vez. Então vamos lá? E eu venho na companhia de outros amigos, claro, outros advogados de todo o país. Estou aqui na presença do doutor Felipe Ferreira, doutora Nariane Ramos e doutora Luciene. E também tem aqui embaixo, que eu ainda não liberei, a doutora Silmara Pereira. Estamos todos aqui. O doutor Estevão Silva também está chegando, já logo estará aqui participando também desse nosso encontro, mas já vamos iniciando, pois as pessoas já esperam para nos ouvir e nos ver, correto? E vamos iniciar com a doutora Silmara Pereira. Tudo bom, doutora Silmara? Liberou o áudio, doutora Silmara? Muda aqui. Tudo bem, doutora Silmara? Boa noite a todos. Um prazer estar com Tudo vocês bem? esta noite. Pode iniciar e se apresentar para todos. Eu escolhi como tema falar... Meu nome é Silmara Pereira, eu sou advogada desde 2017. Eu hoje atuo na ANAN como diretora administrativa. E eu escolhi falar sobre os desafios e perspectivas da jovem advocacia negra, né? Muito pela minha experiência pessoal, porque eu não tinha a advocacia como meta, né? E entrei na faculdade por uma política de cotas, né? Pelo ProUni. Não consegui fazer estágio durante a faculdade, e porque eu precisava de um emprego que me pagasse mais do que o estágio. Né? Até porque eu tinha já, quando eu iniciei a faculdade, eu já tinha um filho, e então não tinha advocacia como meta. Talvez pensava em fazer concurso, alguma coisa do gênero, né? E nos últimos anos da faculdade, o meu filho caçula, ele teve um problema respiratório e ele ficou 15 dias internado e respirando por aparelhos, e isso acabou causando algumas sequelas. E por conta das sequelas que ele teve, eu tinha que me ausentar do trabalho de 2 a 3 dias, né? E aí não tinha, a gente não, quando a gente é mãe, a gente já é preterida para determinados empregos, e ainda com o filho com necessidades especiais, né, que precisava de um acompanhamento médico, a parte do emprego era bem mais difícil. Então, foi por isso que eu pensei em me tornar advogada, porque eu sabia que eu podia ter um trabalho que eu pudesse conciliar com a criação e o cuidado dos meus filhos. Né? Então, o que eu fiz? Né? No último ano da faculdade, eu fiz todo um planejamento para eu conseguir prestar a prova da OAB, né? Fiz todo o planejamento, envolveu o quanto que eu precisava de tempo para estudo, a estratégia de estudo, porque eu também não fiz cursinho, né? E fiz todo um planejamento para que eu conseguisse passar no exame da ordem. O meu planejamento deu certo, né? Eu consegui passar nas 2 fases sem que precisasse de cursinho. E já pensando em me inscrever na Defensoria Pública, né? Porque a Defensoria, ela me daria a experiência, me traria clientes, e aí eu conseguiria já fazer esse manejo de trabalhar meio período e etc. Né? E aí eu precisei colagrar um pouco antes para que eu conseguisse fazer a inscrição. E deu, assim, todo o meu planejamento, graças a Deus, deu certo. Né? E aí, quando eu já estava no convênio da Defensoria, né, já no meu primeiro ano, eu também tive que traçar algumas metas, né?
quais eram as metas, o que eu precisava fazer para ter mais clientes, né, sem um conhecimento, um amplo conhecimento jurídico, né? Às vezes a gente chega, quem não teve essa questão de fazer estágio, você chega muito cru, né? E isso dificulta um pouco. Eu vim profissionalmente de atendimento ao cliente, né? Então isso me facilitava, me dava uma facilidade para entender as questões das pessoas. A problemática que eu tinha mesmo era dos sistemas, né? Que a gente trabalha com diversos sistemas e isso era o que era mais difícil, né? Então, eu penso que para a nossa valorização como jovem advogados, a gente sempre tem que pensar numa profissionalização específica, né? Então, eu pensava em devolver para o Estado aquilo que ele me proporcionou, porque eu, né, sou aluna vinda de políticas públicas, então eu sempre penso em devolver ao Estado, principalmente as pessoas em vulnerabilidade, em mulheres em situação de violência, as pessoas afrodescendentes, em devolver aquilo que o Estado me proporcionou em serviços para essas pessoas. Então, as primeiras especializações que eu fiz foi em atendimento a mulheres e mulheres vítimas de violência doméstica e atendimento a homens autores de violência doméstica. E isso já me encaminhou para um outro emprego numa ONG, né? Aí eu já comecei a ter os frutos assim quase que imediatamente. Eu digo quase que imediatamente foi no período de um ano. Também fiz muitos cursos gratuitos, fiz network, né? Fui conhecer outros advogados, tanto da minha cidade quanto fora. Fiz audiências, fiz Doutora muita Silmara, audiência, fiz, a né? sua carreira, a sua Sim, carreira é muito bonita. Esse início, não é, você, a doutora, reafirmando, não é, o poder das ações afirmativas com a sua presença aqui, com a sua presença na faculdade, lhe tornando uma advogada hoje para fechar a boca daqueles que são contra as ações afirmativas. Mas ainda iremos conversar muito a respeito de sua carreira, a respeito de vários assuntos de interesse da advocacia, de todos que estão nos vendo e ouvindo. E agora nós iremos passar para a doutora Luciene Mourão. Tudo bem, doutora Luciene? Boa noite a todos e todas, né? Vamos ver se eu não errei o nome de ninguém. O Estevão não chegou ainda, Felipe Ferreira, Nayane, Luiz Roque, foi o que não veio? Não, é o senhor. Saulo Nascimento e Silmara Pereira. Eu fiquei muito lisonjeada de ter sido convidada para participar desse encontro com vocês. Meu nome é Luciene Mourão, eu sou advogada aqui no Rio de Janeiro, na cidade de Maricá, e me formei no ano de 2000 por uma universidade particular, Veiga de Almeida, o doutor que aqui do Rio deve conhecer, através do crédito educativo. O ProUni, são esses novos que existem agora. Enfim, a advocacia me escolheu, eu fui advogada da Associação de Juízes Classistas, e eu me formei no ano de 2000, como eu disse. Então, fui advogada de lá, e lá eu descobri o direito de trabalho. Era impossível, né? Não falar, desde o primeiro momento que eu comecei a trabalhar lá, descobri o direito de trabalho. Mas eu vim aqui hoje só para me apresentar. Hoje estou vice-presidente da OAB Maricá e participo de vários outros coletivos, como eu coloquei lá no grupo, para não ser repetitiva. Eu queria falar, hoje eu vim falar um pouco de acho que é impossível realizarmos uma reunião sem falarmos de racismo, de necropolítica e de mulher preta. Okay. E aí eu queria permissão de todos, se eu pudesse falar desse tema, que é um tema, apesar de ser advogada trabalhista, também faço outras áreas, mas especializada em direito do trabalho. É um tema que me envolve pelo meu ativismo intenso, pelo até um instituto que eu estou montando, que é o Pela Ordem Primeiro Elas, onde traz o empoderamento da mulher, principalmente da mulher preta. Bom, claro, eu me preparei, fiz
para ficar uma coisa bonitinha e para também otimizar o tempo, como vocês já haviam me dito, que seriam só de 10 minutos, né? Então, eu, programadinha, fiz tudo em 10 minutos. Vamos lá. Muito bom. Doutora Luciene, a gente vai iremos voltar ao assunto. Vamos iniciar primeiro com as apresentações. E é muito bom que todos saibam que aqui tem as mulheres poderosas, mulheres advogadas poderosas. A doutora Luciene, vice-presidente da OAB Rio de Janeiro, subseção de Maricá. E também temos a doutora Nariane Ramos, que também faz parte deste seleto grupo de mulheres poderosas. Boa noite a todas e todos. Como já fui apresentada, eu me chamo Nariane Ramos, sou aqui de Mato Grosso, sou do interior, mas atualmente eu resido em Cuiabá. Eu sou de Vila Bela da Santíssima Trindade, uma cidade conhecida como Quilombo Urbano e também como terra de Teresa de Benguela. Sou jovem advogada, mulher preta e quilombola, e advogo há quase 2 anos. Eu atuo na área trabalhista e previdenciárias e causas sociais relacionadas ao direito antidiscriminatório. Atualmente estou vice-presidente da Comissão em Defesa da Igualdade Racial, OAB Mato Grosso, com um trabalho voltado específico para mulheres negras e mulheres quilombolas. Realizo rodas de conversa com essas mulheres, palestras, cursos de extensão, e as demandas que chegam diretamente para a nossa comissão. Vou falar um pouquinho sobre o dia a dia de uma advogada quilombola e como que eu enfrento, né, os desafios e preconceitos que a gente tem na rotina da advocacia. E é isso. Muito bom. Boa noite, doutora. E nos acompanhando, boa noite. Acompanhando também essas mulheres poderosas que estão aqui presentes, nosso amigo doutor Felipe Ferreira. Queira se apresentar, doutor? Olá, boa noite a todas e a todos. Primeiro, eu queria agradecer muito pelo convite, fiquei muito honrado em ter sido convidado pelo doutor Estevão para conversar aqui um pouquinho com uma banca ilustre de advogadas e advogados e também com o público que nos assiste. Bom, eu sou o Felipe Ferreira, eu sou advogado aqui no estado do Espírito Santo, sou advogado por vocação, escolhi a advocacia me escolheu, e eu estou muito feliz nessa carreira, apesar de todos os percalços que a advocacia enfrenta, em especial por ser um advogado preto no Brasil. Não é uma tarefa fácil, inclusive é sobre isso que eu vou falar posteriormente. Mas eu advogo, sou especialista em direito civil, processo civil, pós-graduando em gestão pública, políticas públicas e municipalidade. Sempre advoguei desde que me formei, me afastei da advocacia durante um tempo para ocupar cargos públicos, onde fui secretário municipal de Administração e Direitos Humanos, recursos humanos, aliás, desculpa, o direitos humanos está tão na veia que às vezes a gente até confunde um pouco. Após, fui secretário municipal de Ciência, Tecnologia, Educação Profissional e Trabalho e encerrei a carreira na gestão pública como subsecretário municipal de Saúde. Então, é um leque muito grande. Tenho expertise também, trabalho muito na seara criminal, com o direito público também, nas varas de fazenda pública, e sou associado ao Instituto Brasileiro de Direito de Família e pesquisador do campo das ciências sociais. Inclusive, os dois conhecem a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. A universidade é essa, eu tenho um carinho muito grande, uma relação afetiva com a UERJ, e através da UERJ, por meio do PROEALC, que é o Programa de Estudos da América Latina e Caribe, em que eu desenvolvo minhas pesquisas e publico minhas pesquisas a cada 2 anos nos seminários internacionais de direitos humanos. Muito bom, doutor Felipe. Agora que estamos todos aqui presentes, já apresentados, não é? Mas já que você terminou a apresentação, eu quero que você inicie
nossa discussão, o nosso fórum, o nosso painel, não é? Que estamos desenvolvendo neste momento. Então, a respeito do que você já nos disse, explique para todos que estão nos assistindo como é ser um indivíduo negro, advogado, gestor público no Brasil. Olha, não é uma tarefa fácil. É um desafio muito grande, porque primeiramente, eu considero e entendo o meu lugar de privilégio. Porque eu sou um homem preto que teve uma oportunidade de ocupar alguns espaços, principalmente espaços de poder, que geralmente não são ocupados por homens pretos. E raramente são ocupados por mulheres, e mais raro ainda, mulheres pretas. É o primeiro contraponto que a gente enxerga nesses espaços, e depois a gente tem que lidar com o desafio de estar nesse espaço, de cuidar da nossa saúde mental nesse espaço, porque é um espaço que não foi pensado para nós, é um espaço que não foi preparado para nós, mas a gente está ali para mostrar que a gente tem que estar ocupando todos os espaços. Então, é muito desafiador a gente estar nesses lugares. Nem sempre a gente é lido como o profissional. Eu já tive inúmeras situações. Quando eu estava ocupando a pasta da Secretaria de Administração e Recursos Humanos, certa vez chegou uma pessoa no meu gabinete, aí a secretária disse, né, que a pessoa iria chegar e tudo mais, eu estava aguardando. Aí a pessoa entrou, olhou para um lado e para o outro e perguntou: cadê o secretário? Aí eu olhei para os 4 cantos da sala novamente e falei: bom, só tem eu aqui, o secretário certamente sou eu. Aí a pessoa ficou assim, um pouco desconfortável, muito sem graça, porque não é habitual ter pessoas pretas ocupando esses espaços, ocupando esses cargos de importância, e ainda dentro do contexto da advocacia também é um grande desafio, porque nós somos minoria na estrutura do Poder Judiciário. As doutoras aí que fazem parte das comissões de igualdade racial conhecem bem essa realidade que eu estou dizendo, e nem sempre as pessoas fazem a leitura de que nós somos o advogado, que nós estamos ali na condição de patrono, de defensor da garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos, em especial no contexto criminal, em que a gente tem que lidar muito com as delegacias, com as audiências criminais, com os júris, né? Não raras vezes fomos confundidos com réus, não poucas vezes as pessoas nos olharam, nos atravessaram com seus olhares e não nos leram como o advogado, mas, enfim, é muito difícil a gente imaginar o que se passa na cabeça das pessoas quando elas nos veem ocupando esses espaços e elas não conseguem fazer essa leitura, não conseguem entender que a gente está ali num lugar de profissional, um espaço que não foi pensado para nós, um espaço que não foi, na sua essência, preparado para nós, mas é um espaço que a gente precisa estar, que a gente precisa ocupar, porque as políticas públicas, em especial políticas públicas para a população negra, ela só vai avançar quando os nossos iguais ocuparem os espaços. Então, a gente precisa ter homens e mulheres pretos na advocacia, na magistratura, no Ministério Público, dentro da estrutura do Poder Legislativo, especialmente, dentro da estrutura do Poder Executivo. A gente precisa ocupar todos os espaços, porque enquanto a gente não tiver nesses espaços, as políticas públicas para nós elas não vão avançar. E eu me sinto muito honrado e privilegiado, porque eu estou numa posição hoje, assim como os doutores que me acompanham nessa banca, nós todos estamos numa posição de abertura de caminhos. A gente está desbravando caminhos para que os nossos iguais passem, né? Assim como outros advogados e advogadas pretas que vieram antes de nós abriram os caminhos para que a gente pudesse estar aqui hoje. Eu acredito que hoje, com as ferramentas que a gente tem, com as informações que a gente tem disponível, a gente tem condições de abrir ainda mais caminhos para quem
está vindo atrás de nós para que a gente ocupe cada vez mais espaço, para que a gente esteja em todos os lugares, em todas as rodas de conversa, para que as políticas públicas voltadas para a nossa população sejam pensadas por nós, principalmente pela juventude. Eu costumo muito dizer que a gente está muito cansado de ver política pública e economia sendo pensado por homens velhos e brancos presos em seus gabinetes. As políticas públicas e as políticas econômicas têm que ser pensadas pelas bases, têm que ser pensado pelo povo que tá nas ruas desse país todos os dias trabalhando e que sabe que a política econômica não funciona para eles e que não funciona para nós. O coronavírus veio e essa pandemia ela revelou, escancarou a desigualdade social que até então estava encoberta pela invisibilidade, quando a gente viu que o próprio governo federal ele sequer tinha noção de quantas pessoas necessitavam de receber o auxílio emergencial, que é um grande absurdo. E, em contraponto, alguns dizem, mas o coronavírus ele é muito democrático, porque ele não escolhe idade, ele não escolhe sexo, ele não escolhe cor, ele não escolhe classe social, mas isso é uma grande falácia, porque quem está morrendo de Covid-19 nesse país são pessoas pretas e periféricas. São essas pessoas que estão morrendo de Covid, são essas pessoas que estão encarceradas nos presídios do país, são essas pessoas que não têm acesso às políticas educacionais, não têm acesso às políticas públicas voltadas à saúde, são essas pessoas que as políticas de segurança pública só servem para oprimir e nunca para garantir a segurança que elas realmente precisam. Então, a gente só vai conseguir avançar nesse aspecto, a gente só vai conseguir avançar nesse contexto se a gente estiver nesses espaços, se a gente estiver ocupando esses espaços, porque essas coisas têm que ser pensadas por nós, porque a gente conhece, esse lugar de fala é nosso. Aliás, o lugar de fala, etimologicamente falando, é o lugar de onde se fala, mas eu ouso dizer que esse protagonismo deve ser nosso, não é um lugar de fala, porque a gente tem que ser protagonista das nossas histórias. O povo preto já está cansado, já está exausto de ver a nossa história ser contada por homens brancos de classe média alta. A gente precisa ocupar os espaços, contar nossas histórias, mostrar para a sociedade quais são as nossas demandas e, mais ainda, destacar que a gente precisa de igualdade, a gente não quer privilégio, a gente não quer ser melhor do que ninguém, a gente quer ser tratado como iguais, a gente quer estar nos espaços discutindo economia, discutindo política pública, discutindo o direito, a gente quer estar nos tribunais na mesma posição que os advogados brancos estão, sem ser confundidos, entre muitas aspas, com segurança do fórum, com o réu, ou com uma pessoa qualquer, mas está ali na condição de patrono, de advogado, que está ali para defender o interesse do cidadão. Com certeza, doutor Felipe. Doutor Felipe, as suas argumentações vão ao encontro do que a ANAN e todos nós, indivíduos negros, advogados, pensamos e temos que lutar muito por tudo isso. Temos que melhorar. Nós temos que avançar nessa questão da advocacia, na questão racial e na gestão pública, focada mais em cada pessoa, na verdade não em cada pessoa, mas em cada grupo étnico que compõe o nosso território nacional. E nesse ponto, eu vou pedir também a contribuição da doutora Luciene Mourão, já que ela também é pós-graduada em gestão pública e ocupa um cargo de relevância de vice-presidente da OAB Subseção Maricá. O que a doutora tem a contribuir com esse assunto levantado pelo doutor Felipe Ferreira? Doutor Felipe, sua fala é de grande relevância e eu corroboro com muitas coisas que o senhor disse. Primeiramente, que quando eu entrei para a faculdade, eu já tinha começado a trabalhar dentro da associação e lá eu fui o tempo todo, enquanto estudei, eu fui perseguida pelas minhas colegas, não por todas, tá? Mas eu posso falar claramente, não tenho nenhum problema de falar sobre isso, até porque todos os presidentes lá já são falecidos. E eu tive uma grande dificuldade, eu era perseguida porque estudava.
e não por eles, pelos colegas de trabalho. Então, eu passei mulher preta, com 19 anos para 20, estudando, concomitantemente trabalhando numa associação de juízes, onde nós lidávamos, para quem não é da minha época, nós lidávamos muito diretamente com os juízes trabalhistas, com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, na época foi o doutor José Maria de Melo Porto, falecido já. Então, eu lidava com todos os presidentes de sindicatos, então sempre fui muito seletista nessa época. Então, eu sei exatamente o que é essa vivência, o que é você experimentar o olhar do racismo quando você está nesse tipo de lugar. Você imagina eu, uma mulher preta jovem, mulher preta hipersensualizada, passei por vários tipos de assédios dentro da minha própria instituição, no caso, que era um racismo, eu passava por esse racismo dentro da minha instituição, que era a associação, eu passava por esse racismo, mesmo assim, eu tinha que seguir. Muitas vezes, eu fui tão assediada, e não é porque a mulher ela é subjugada. Primeiro, a mulher já é subjugada, a mulher preta mais ainda. Então, eles acham que podem chegar perto de você e falar o que quiserem e acham que nós vamos ceder a qualquer tipo de assédio. Mesmo sendo muito jovem, eu nunca permiti e brigava muito por isso, mas tinha que me calar. Porque não existia assédio moral na minha época. E eu tinha que me calar porque eu precisava do meu emprego para pagar a minha faculdade. E eu só falava, por favor, me respeite. Por favor, não toque em mim. Então, foi assim que eu consegui alcançar, que eu consegui me formar, saindo de casa às 6 horas da manhã, chegando em casa à meia-noite todos os dias, com crédito educativo. E, realmente, esse contraponto, falar de mulher preta, eu falo muito da mulher preta, por quê? A mulher já está na base da pirâmide, mulher preta mais ainda. Para nós conquistarmos qualquer tipo de lugar, a gente tem que praticamente desbravar oceanos e mares para conseguirmos alcançar alguma coisa. A minha projeção foi porque intuitiva, porque nunca tive medo, e eu sempre aconselho jovens dentro da minha cidade, tento me fazer de espelho para mulheres e meninos jovens que queiram atuar na advocacia ou de qualquer área dentro do Poder Judiciário, que não tenham medo, que se coloquem, que se empoderem, para que vocês possam, de fato, não serem subjugados. Por muitas vezes eu tive que levantar a minha voz e as pessoas perguntavam, mas por que gente preta fala tão alto? Nós estamos cansados. Nós estamos cansados de sempre ficar à margem. Nós estamos cansados de sermos colocados de lado. Nós estamos cansados dessa hipocrisia que dizem que não existe racismo no nosso país. Nós sabemos que estamos vivendo num país neocolonizado, num mundo de racistas, e que a gente o tempo todo tem que se autoafirmar. Se o branco estuda 2 vezes, a gente estuda 10 vezes mais para poder mostrar. Olha, é um absurdo. Eu tenho que mostrar a minha capacidade intelectual o tempo inteiro. Como o próprio colega falou, se eu entrar, eu já fui confundida no fórum como parte por várias vezes. Eu já fui confundida numa padaria. Eu de terninha, época, todo mundo usava terno, e não desmerecendo nenhuma profissão, até porque todas são dignas. E se o preto e o periférico são a base da pirâmide, possuem profissões ainda menos qualificadas, no sentido de ter um ensino superior ou técnico, não importa, a culpa não é deles. A gente sabe que existe um colonialismo, foi por conta do estado de escravidão que essas pessoas estavam. Então, me dá muita tristeza quando eu vejo um colega, ou eu mesma passo por situações como essa, como, voltando a falar, eu estava numa padaria, eu era recém-formada, em 2002, e de terninho na cidade de Saquarema, com o meu sócio, que já era um senhor, que já mais ou menos a idade do meu falecido pai, na época, que hoje até é o presidente da entidade, que também já está... E aí, uma senhora, tipo Zona Sul do Rio, né? Branca, uma senhora olhou para mim, eu estava de terninho, voltando a dizer, arrumadinha, ela perguntou quanto era o pão. O doutor Gilberto olhou para mim e ele, se ele pudesse, como homem branco, já uma pessoa com uma idade mais avançada, se ele pudesse, ele morria ali de vergonha alheia.
Então, só quem é preto dentro desse país sabe que nós passamos por racismo o tempo todo. E o racismo ocorre no olhar. Eu conheço um gesto racista quando a pessoa me olha. E o racismo ocorre nas instituições. Então, muitas vezes as pessoas querem se apropriar das nossas lutas, das nossas batalhas, das nossas conquistas, ainda mais agora, no período depois de George Floyd veio a falecer, que veio um boom, não que não existissem já os movimentos negros anteriormente, de 1930 e tal, mas eu vejo hoje a branquitude querendo se apropriar do nosso momento de fala, que é um momento nosso, para falar que são antirracistas. Então, eu entendo que temos que buscar pessoas antirracistas, estar perto do branco, a buscar o branco antirracista, mas não podemos deixar que o branco aproveitador, que queira pegar uma carona no movimento racista, ele possa ocupar o lugar que não é dele. Então, fica aí um pouquinho da minha fala, para a gente dar continuidade. Sim, doutora. Sim, a senhora está coberta de razão. Inclusive, todos nós aqui já passamos por circunstâncias nesta mesma forma, mesma característica. Eu, inclusive, também já passei por algumas situações vexatórias e outras engraçadas. Então, eu vou contar só a situação engraçada. Meu escritório, minha comarca, né, principal, onde está situado o meu escritório, é na comarca de Duque de Caxias, é um município do Rio de Janeiro. E eu resido no município do Rio de Janeiro, em um bairro no município do Rio de Janeiro. E durante muito tempo, eu fazia essa travessia de trem, ou seja, pegava o trem tanto do meu bairro para a estação de Duque de Caxias, quanto de Duque de Caxias para o meu bairro, para o centro da cidade do Rio de Janeiro. É muito mais rápido aqui no Rio. Muito mais rápido. E outras comarcas, também a doutora entende que para outras comarcas é muito mais rápido, Nova Iguaçu, etc., para quem é do Rio de Janeiro já conhece. Eu estava sentado de terno, indo para uma audiência no trem, aí entrou um outro senhor, não é? Também, não de terno, né? Mas com paletó, calça social, coisa e tal. E na hora que ele ia começar a falar alguma coisa, ele me viu, ele olhou para mim e perguntou: eu posso ou você vai? Aí eu me estranhei, não entendi muito bem. Falei assim, eu posso que? Aí ele me mostrou a Bíblia e falou: eu posso ou você vai? Aí eu falei para ele: não, pode ir. Ele: então tá bom, então eu vou. E começou a pregar dentro do trem. Ou seja, na visão dele, eu era pastor, não era advogado. Mas é engraçado, não porque assim, porque ele também era um outro homem negro, não é? Então, nem ele, como negro, me viu como um profissional da área jurídica, ou gerente de banco, ou que fosse de terno, sentado no trem, mas sim um irmão de igreja dele, um pastor, um missionário, algo desse tipo, né? Mas ele em nenhum momento levou a crer que eu fosse um advogado, um executivo, um gerente de banco, que estava ali só pegando o trem para ir ao meu trabalho. Mas, tocando nesse assunto de luta, dessa opressão que as mulheres negras sofrem diariamente, frontalmente, eu pergunto para a doutora Nariane: doutora Nariane, como é ser da Comissão Racial da Igualdade no Mato Grosso, né, em Cuiabá, como é trabalhar com mulheres quilombolas, como é toda essa situação que a senhora vivencia diariamente? Boa noite a todos que entraram agora também, estão nos assistindo. A gente, como mulher preta e quilombola e advogada, vivemos e estamos presentes em uma classe extremamente elitista, né? Que é a OAB, e machista também, ainda. Então, passamos por diversas dificuldades, até mesmo para tentar exercer o papel, né, que nos foi dado dentro da comissão, para tentar, de certa forma, regularizar as demandas que chegam até na comissão. Né? Primeiro, por ser advogada, mulher jovem, né, preta e quilombola, que veio do interior, e com muito sacrifício conseguindo chegar alguns espaços de poder que até pouco tempo, né, a gente não tinha tanto acesso, igual estamos tendo nos últimos anos. Então, ser vice-presidente da Comissão de Defesa da Igualdade Racial é um desafio todo dia.
É um desafio para participar de lives com outras mulheres que não são pretas, por exemplo, e que não entendem a nossa vivência e não entendem a nossa luta. É um desafio participar de uma banca, por exemplo, onde está outros advogados não pretos e advogadas também não pretas, que também não entendem toda essa dificuldade que a gente vive, mostrando para a sociedade que a gente passa. A gente passa dificuldade ao iniciar os estudos, né, a graduação, porque a gente não tem contato com políticas públicas, não tem contato com a realidade que é a sociedade, né? O que é repassado para a gente na universidade é uma ilusão, onde a gente vai se formar, vai sair de lá, vai conseguir um trabalho, ou aquele que pretende prestar concurso vai conseguir estudar e passar por concurso, né? E a gente, quando sai da universidade, a gente percebe que a realidade não é essa. A gente percebe que para ser contratada por um escritório renomado ou por um escritório grande é muito difícil, quando a gente tem a pele preta, quando a gente veio do interior, mulher jovem, já passei por provações dentro do fórum também, como já foi mencionado aqui por nossos colegas, ter que provar que eu sou advogada. Eu fui confundida também com a parte, com testemunhas várias vezes, ter que ficar mostrando o crachazinho com o nome de advogado todo o tempo, para não ser barrado, ou para não ser olhado com aquele olhar que a gente conhece de preconceito e de racismo, né? Porque a população preta conhece esse olhar, não precisa falar, não precisa praticar nenhum ato visível, só o olhar a gente consegue compreender o que aquela pessoa, o porquê que aquela pessoa está olhando a gente naquele espaço de poder, né? O porquê que ela está olhando daquela forma em um local que nos subjuga o todo o tempo, que a gente não pode estar ali, né? E também, no início da advocacia, para conseguir entrar no mercado de trabalho, eu tive que abrir o meu escritório junto com mais 2 colegas, porque eu não conseguia ser contratada por nenhum escritório aqui em Cuiabá. Eu depois que eu me formei, eu não voltei para o interior, eu continuei aqui em Cuiabá, porque na minha cabeça eu tinha mais chances de conseguir um trabalho aqui, um escritório aqui para começar a carreira, do que se eu voltasse para o interior, né? Eu fiquei parada quase 1 ano, depois que eu formei, distribuindo, indo a entrevistas, e a gente nunca tinha aquele retorno que a gente sempre espera, e os outros colegas que não são negros sempre tinham o retorno, né, que você tanto espera. Então você fala, opa, tem alguma coisa diferente aí. Por que só eu que não estou sendo contratada? A gente estudou na mesma universidade, a gente se formou junto, fizemos as capacitações que tiveram durante o curso também, então tem a mesma qualificação. E por que eu não sou contratada, eu não sou chamada para prestar serviço naquele escritório, né? Então, foi um choque de realidade e que eu tive que me aquilombar para sobreviver, né? Eu tive que abrir um escritório com outros colegas, e o escritório hoje tem 1 ano e meio, né? Eu atuo na área trabalhista e previdenciária também, e atendo casos antidiscriminatórios, por conta de toda a militância que a gente tem que exercer durante a nossa carreira, porque não tem como advogar se a gente não levar em consideração as questões étnicos raciais que perpassam a sociedade, então não tem como deixar de lado. Hoje, não é que eu não sofra mais alguns desafios ou alguns preconceitos, mas as pessoas talvez não fiquem mais incomodadas com a minha presença em determinados espaços, né? Porque eu sempre estou participando de palestra e de reuniões, sempre que posso estou presente na OAB, sim, porque é uma forma de mostrar que a gente pode estar lá, que o espaço que estamos conquistando enquanto Comissão da Igualdade Racial é necessário, porque até pouco tempo a gente aqui em Mato Grosso não tinha uma Comissão de Igualdade Racial que fosse, que exercesse mesmo a função de comissão, né, só era no papel. Então, no começo começou a incomodar, e também, claro que afetou, né, um pouco a nossa carreira, porque as pessoas fazem muita ligação a questão da militância com a questão da
da carreira profissional privada, né? Mas hoje não tem como desassociar a advocacia, né, com toda a questão do racismo e preconceito dentro do judiciário, dentro da nossa classe. Como já foi falado também, né, estamos aqui para abrir caminho para os nossos que virão, né? Então eu fico muito honrada em fazer parte, né, desse momento de hoje e também de outros que já tivemos o poder de fala e de estar presentes em momentos que talvez em tempos atrás não era mencionada, não era convidados advogadas e advogados negros. Então, o dia a dia de uma advogada quilombola, jovem, né, jovem quilombola, cheia de desafios, de provações também, como os doutores já falaram, a doutora também já falou, de que a gente tem que provar a todo tempo que é capaz, que a nossa intelectualidade está ali, que vai conseguir resolver aquele problema. Já tive que provar para cliente que eu era advogada e não a secretária do escritório diversas vezes, porque os meus sócios não são negros. Então, sempre quando chegava um cliente, as pessoas nunca me reconheciam como advogada, né? Os advogados só eram meus sócios. Então, aprovação é todo tempo. É aprovação para você exercer a sua profissão, aprovação para você alcançar o poder, o lugar de fala e determinado espaço de poder, né? E eu acho que, né, todos aqui presentes já passou por isso, e a gente está lutando para que os nossos que virão não passem por tanta coisa que a gente já passou. E é isso. Com certeza, doutora, com certeza. Nós, através dos tempos, né, viemos lutando. A primeira leva, né, a vanguarda, depois vieram as novas gerações. Hoje nós somos privilegiados por não, apesar de encontrar essa dificuldade, nós tivemos aqueles que abriram, que ultrapassaram a barreira para que nós pudéssemos, hoje em dia, estar aí desfilando pelos fóruns, despachando com os magistrados, né? Devemos lembrar Luiz Gama, entre outros grandes, né, do meio jurídico brasileiro. Mas falando desse assunto, principalmente sobre esse início da advocacia, ou uma pessoa negra, uma mulher negra iniciando a advocacia, doutora Silmara Pereira, conte para nós aqui a sua vivência, como é essa questão da jovem advocacia nesses tempos atuais. Acho que a doutora Silmara está com problemas técnicos. Perdão, doutor Luiz Felipe, não consegui ouvir a sua pergunta porque falhou. Ah, sim. Então, a gente estava conversando, acho que a doutora escutou todo o assunto. Estamos querendo saber como doutor, é pode ser uma repetir jovem... a pergunta, por gentileza? Como é ser uma jovem advogada negra nos tempos atuais? Ouviu? Ou problemas técnicos? Ouvi. Não, estou conseguindo ouvir. É uma experiência, às vezes, um tanto frustrante, né? Eu passei bastante coisas como a Nariane, como a doutora Luciene, o doutor Felipe também passaram, né? De não ser reconhecida no fórum, do juiz pedir para a gente se retirar do local reservado ao advogado, né? Como se não fosse possível que uma pessoa negra fosse advogado, né? Então, como se ali não fosse o nosso lugar, né? Como se nós, advogados, não fôssemos. Também algumas coisas... assim, o racismo em quase todos os lugares, né? Lojas que nós acabamos frequentando. Eu moro numa cidade do interior, então aqui às vezes o preconceito que a gente sofre é bem acentuado, né? E dentro da advocacia, eu procuro, estou me tornando uma pessoa muito calma, né, nesse sentido, e procuro sempre pensar nas minhas prerrogativas, né? Então, se eu me sentir
atingida de determinada forma, eu procuro saber como eu vou atuar, né? Se eu chamo um representante da OAB por eu ser maltratada dentro de um fórum. Então, eu sempre penso nisso, que eu tenho as minhas prerrogativas profissionais, né, que garantem o exercício da minha profissão dentro do local do meu trabalho, porque o fórum é o local do meu trabalho, e então eu preciso saber quais são as defesas, né, que estão disponíveis para mim. Então, eu sempre penso nesse sentido, para que amenize um pouco mais. E também gostaria, né, é um projeto até que a ANAN tem, de se pensar nessa, não só, hoje o judiciário está pensando na relação juiz e parte para amenizar as questões de racismo, as decisões racistas, né? Até que essa semana a gente teve uma decisão bem racista que foi muito discutida, mas não discute a figura do advogado, como se não tivesse essa relação, como se ela não existisse, como se a gente não passasse por isso. Então, é um projeto até que a gente tem de se discutir, né, de se discutir a questão racial da advocacia dentro dos fóruns, né, que é o nosso local de trabalho e a gente tem que ser minimamente respeitado. Sim, com certeza, doutora Silmara. Isso é muito importante. Saber as prerrogativas, saber os seus direitos, em qualquer momento, ainda mais o advogado, ele não pode estar alheio ao estatuto da OAB, saber qual é o seu lugar, saber as suas defesas, as suas prerrogativas, ser tratado com urbanidade, correto? Isso é um direito que ninguém pode tirar da advocacia. Nós somos função essencial à justiça, como salienta a Constituição Federal de 1988. E já que estamos falando de advocacia e de negros, e agora com a presença do doutor Estevão Silva, para poder trazer aqui as suas contribuições em nome da ANAN. Olá, boa noite a todos, boa noite a todas e boa noite a todos. Boa noite, doutor Luiz Felipe Roque. É um grande prazer estar aqui, né? A casa é sua, na verdade. Eu fico muito feliz pela condução. Boa noite também, doutora Luciene Mourão. Bom revê-la. É um sempre prazer estar aqui com a doutora Luciene. É um prazer sempre ouvi-la. Boa noite também, Silmara, grande Silmara, que está na luta com a ANAN. Silmara ainda ontem fez uma palestra maravilhosa no Rio Grande do Sul. É um prazer ter a doutora Silmara aqui com a gente também. E a doutora Nariane de Mato Grosso, né? Muito bom. Fiquei feliz aqui. Doutor Felipe também. Felipe Ferreira, do Espírito Santo, salvo engano. Doutor, seja bem-vindo à ANAN. Seja bem-vindo ao nosso espaço. E acho que não esqueci de ninguém, né? E a todos que também estão nos assistindo, né? Boa noite para todos, sejam bem-vindos à ANAN. Eu estou muito feliz de estar aqui participando nessa live. É só uma entrada de boa noite mesmo, gente. Eu acabei de sair, peço até desculpa por não ter chegado no horário, que eu acabei de sair de uma outra live e, enfim, estou participando com vocês aqui. Mas estou muito honrado de estar aqui. Obrigado também, Roque, pelo convite aí. Esteja lá com a gente. A sua presença é sempre essencial, correto? E já que você citou o nosso amigo doutor Felipe Ferreira, doutor, queira dizer para todos que estão nos assistindo que o doutor disse sobre os artigos, né, que o senhor é um articulista, né? Como é para esses jovens advogados que estão querendo a carreira também acadêmica, querendo pesquisar, escrever, como é essa questão? Elucide para todos nós que estamos assistindo. Pois bem, a pesquisa foi uma coisa que eu sempre tive muita afinidade, até porque dentro do contexto da universidade, olhando pelo ponto de vista racial, não basta a gente estar na universidade, a gente tem que ser melhor, a gente tem que se destacar sempre, a gente tem que estar sempre naquele lugar de comprovar o nosso mérito de estar acessando aquele espaço. Fazendo um link direto com isso, o campo da pesquisa me encantou e
eu comecei a pensar que eu deveria falar e eu deveria pesquisar sobre as minhas próprias questões, porque no ramo do direito há muitas pesquisas, excelentes pesquisas. Talvez nós sejamos a profissão que mais produz conteúdo no país, e as pesquisas são sempre direito civil, direito do trabalho, direito penal. Eu não estou falando que essas questões não são importantes. Pelo contrário, elas são fundamentais para o exercício da cidadania e do acesso à justiça. Mas eu resolvi pesquisar sobre as minhas questões. Foi aí que eu desenvolvi uma questão chamada criminalização da pobreza e suas interfaces na política de redução da maioridade penal, que foi o tema do meu trabalho de conclusão de curso. E foi um sucesso. Naquela época eu tirei 10 com essa pesquisa. Eu fiz uma pesquisa bem aprofundada, muito bem fundamentada, e eu resolvi avançar com isso. E foi aí que eu encontrei o Seminário Internacional de Direitos Humanos, que acontece na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e o PROEALC, que é o Programa de Estudos da América Latina e Caribe, que eu comecei a publicar mais artigos e fazer mais pesquisas e falar mais sobre essas questões da criminalização da pobreza e as questões raciais. E eu recomendo a todos os estudantes, aos jovens advogados, que se dediquem à pesquisa. É muito importante que a gente pesquise, que a gente tenha conteúdo e que a gente saiba como questionar, a gente saiba como se colocar, a gente saiba o que dizer com propriedade, sabendo o que a gente está falando, porque o simples fato da gente estar ocupando um espaço, estar ocupando um lugar de fala, faz com que a gente seja questionado o tempo todo. Então, a gente precisa de acumular e adquirir o máximo de conhecimento possível para que a gente consiga responder esses questionamentos à altura com que eles são feitos. Então, essa é a minha experiência com a pesquisa. Inclusive, nesse momento eu estou escrevendo um livro. O nome do livro é A Gente Precisa Falar Sobre Isso. No livro eu trago várias temáticas sobre. Nesse período de pandemia, que a gente está todo mundo em casa, eu trouxe o livro para a internet e estou fazendo live a semana toda. Até comentei com o Dr. Estevão sobre isso, mandei uns flyers para ele. E estou conversando com vários profissionais através das lives aqui, justamente para compor a construção desse livro, porque, de fato, a gente precisa falar sobre as nossas questões, porque, infelizmente, a gente não é protagonista da nossa história. A história que foi contada para a gente na escola é uma história que foi escrita por homens brancos que não viveram as nossas questões. Então, eu acredito que, e eu quero deixar como legado, eu sendo protagonista da minha história, eu contando a minha história e as histórias dos meus iguais, as histórias do meu povo, as histórias da minha família, as histórias que me atravessam, as coisas que eu passo, as coisas que eu questiono. Eu, como homem preto, eu quero deixar esse legado, eu quero deixar isso escrito, e a pesquisa contribui muito para isso. Então, incentivo, motivo, encorajo a todo mundo a pesquisar, a escrever, a deixar o legado também para as próximas gerações acessarem essas informações e desbravarem novos espaços. Parabéns, doutor Felipe. Eu também sou um adepto à pesquisa, correto? Eu sou mestre, tenho minha dissertação de mestrado, inclusive publicada, publiquei alguns artigos em revistas nacionais, né? Para mim, essa questão da pesquisa é essencial. E nessa toada, não é, sobre a nossa negritude, nossa individualidade, nossa advocacia, doutora Luciene, a doutora é coach também, não é? Como funciona a mente? Como o indivíduo negro tem que trabalhar a mente nesse momento, né, nessa profissão, que ele vai encontrar diversos problemas, diversos obstáculos, não é? Raciais ou não, e ele tem que continuar seguindo em frente. Como é que funciona isso, doutora? Explique para os nossos queridos advogados que estão assistindo. Eu me formei em coach tem, acho que 4 anos atrás. Resolvi fazer o coach num momento, assim, de mudança de vida mesmo. Eu estava no auge da minha separação, eu tinha me separado, me divorciei, e
toda ruptura traz muita perda para todo mundo, e eu estava com minha autoestima lá no pé. E apesar de tenho, graças a Deus, no escritório, por muita luta, e o coach ele me ajudou no meu empoderamento. Se hoje estou vice-presidente da OAB, eu agradeço ao coach, porque ele faz com que você tenha ações. É muito fácil todo mundo ficar murmurando, como eu vejo nos grupos dentro da minha própria instituição, da minha subseção, colegas minhas e colegas de profissão reclamando: a pandemia está ruim, está assim, está assado. E o que você vai fazer? O que você pode fazer para mudar? O que você pode fazer para mudar isso? Qual a ação que você pode ter para mudar a sua vida, para que isso não aconteça com você? Então, gente, não adianta murmurar. A pessoa precisa ter foco. Focar no seu objetivo principal. Qual o seu objetivo? Captar cliente? Você quer passar por escassez durante a pandemia? Qual é a forma que você vai se comunicar com o seu cliente? Você precisa fazer sinapses com ele, ele precisa entender, ele precisa olhar para você e identificar em você histórias que nele acontecem também. Então, o coach traz um empoderamento e um poder muito grande de decisão, um poder de eu quero, eu posso, eu vou fazer. E você focar também não é invejar, é você olhar para um outro, como o doutor conseguiu fazer o mestrado sendo um homem preto dentro de uma sociedade racista no nosso país. Que caminhos ele percorreu para chegar até lá? Então, eu falo assim, aí os jovens, muitos jovens estimulados, eu tenho uma sócia que é jovem advogada, ela tem 7 anos de profissão, e ela, alguns momentos, um pouco desestimulada, eu falei: gente, se eu fosse me estimular pelos altos e baixos da minha profissão, eu já teria abandonado. Porque a época em que eu era funcionária de uma associação, eu tinha um emprego direitinho, uma associação privada, mas eu tinha um emprego, eu tinha salário, eu tinha vale-refeição, vale-transporte, plano de saúde, tinha tudo. Naquela época já era muito fácil. Quando eu falei para aquelas pessoas, para os gestores, que eu iria sair porque eu queria vivenciar outros ramos da advocacia, que eu só advogava na esfera da Justiça Federal, que eu já advogava para os juízes classistas e para suas famílias. Então, as questões, para quem se lembra, 28,36%, 11,98%, e auxílio moradia, a gente só falava disso. Eu falei: eu preciso aprender mais, eu quero sair daqui. E foi uma luta para eu sair de lá, mas eu tive a coragem de ir em frente, coragem de não ouvir crenças limitantes de pessoas que diziam para mim que eu não ia conseguir. Com 1 ano você vai fechar o seu escritório. Eu falei: eu não vou fechar o meu escritório e eu vou seguir em frente. E eu tinha uma estratégia, e eu vou falar para os jovens advogados. Hoje a gente tem um WhatsApp, na minha época mal se tinha um telefone. Era telefone mesmo, e ainda era da época quem é mais antigo, que era de papel, era aqueles papeizinhos, não tinha não tinha negócio de internet, estava mal começando. A gente usava o DOS, Sistema Operacional DOS. Para você ter, imagina para achar um processo na vara de toda hora. Computador 386, então, né? É isso aí, aquela tela, é isso aí. Então eu falava: gente, e aí alguém me ensinou. Nós temos que ter a humildade de aprender com quem sabe, ou que tem uma expertise melhor do que a nossa. E eu sempre fui muito atenta. E esse é o conselho que eu dou para os jovens advogados. Observe, seja esponja. Porque tem sempre um colega, mesmo que seja mais jovem, eu aprendo com a doutora Marcela Greck, que é a advogada minha sócia, que ela virou minha sócia, com muito orgulho, uma mulher branca, que é minha sócia, e eu aprendo muito com ela, porque o jovem também tem a nos acrescentar. Então, o coach eu uso no meu dia a dia para tudo. Toda vez que eu não estou... Nem todo dia eu estou sorrindo, eu sou feliz. Eu sou uma pessoa muito alegre, brinco muito, e falo as verdades, falo tudo o que penso, e eu sou reconhecida até por isso. Mas você não pode perder o seu foco. Foco é a coisa mais importante que tem. E você tem que determinar prazos para cumprir os seus focos. Se você quer fazer um mestrado, eu vou perguntar: quando? Quando você vai começar a estudar? Quando você vai se preparar para entrar no mestrado? Até quando? E foi o que eu fiz. Eu montei meu escritório, eu não ouvi aquela crença limitante de que se fechava o escritório com 1 ano.
E eu estou até hoje com o meu escritório. Eu tive 3 escritórios. Um em Olaria, onde eu morava, o doutor que é do Rio sabe onde fica. Depois tive um no centro do Rio, na Uruguaiana. Depois me mudei para a cidade de Maricá e comecei tudo de novo. Quem quer vencer. Claro que o meu escritório não é um dos grandes escritórios do Rio de Janeiro, que nós sabemos que é um privilégio da branquitude, da advocacia. Mas o meu escritório é o meu escritório, onde não me falta nada. E eu sou muito grata aos meus clientes, porque você tem que ter esse cuidado com os seus clientes, de dar o feedback, de cuidar deles, porque eles são nossos porta-vozes, são o nosso marketing pessoal. Eles vão trazer outros clientes. E outro conselho que eu dou, eu não falo conselho, eu falo uma orientação, não feche a porta para aquele cliente que bate na sua porta, que tem pouco, tem menos dinheiro, que não tem muitas condições, de repente aquela ação de risco que só vai receber ao final, de repente aquela pessoa simples que foi ali te pedir alguma coisa, te pedir um auxílio, ou você vai fazer até pro bono, não importa, ele vai te trazer um cliente que de repente vai fazer você comprar o seu carro. Sim, com certeza. Então, então, eu dava cartão no ônibus, eu dava cartão de EUI, me identificava como eu sou Luciene Mourão, advogada. Esse é o conselho que eu dou para vocês, jovens advogados. Não deixe que ninguém bote limite nos seus sonhos. Eu sou Luciene Mourão, advogada, vice-presidente da OAB, membro da CEVEND, que eu não posso deixar de falar, de Humberto Adami, e também faço parte do Nova Frente Negra, FEM Negro, sou coordenadora do Fórum de Mulheres Negras de Maricá, do Movimento Negro Unificado, e sei lá mais que... e tudo isso mais. Então, eu estou constantemente estudando, me atualizando, e é isso que eu posso dizer para vocês, jovens. Não deixe que ninguém diga onde vocês podem chegar, porque vocês é que têm que traçar as suas próprias metas. Não acredite nos outros que querem te colocar para baixo. Com certeza, doutora Luciene, essa sua explanação serviu de inspiração para todos que estão nos assistindo. E nesse caminho, né, nessa esteira de raciocínio, doutora Nariane, como foi na sua militância, né, desempenhar essa atividade na área trabalhista e previdenciária? A militância ajudou, de certa forma, trazer cliente para o escritório. Ainda mais clientes de baixa renda, né? Porque geralmente os clientes trabalhistas são clientes de baixa renda. Previdenciário também. Então, a militância me ajudou a aproximar, né, dessa população, onde agregou também, tanto para a militância como também para a minha carreira, né? Então, foi uma soma, né? A gente somou com a militância e o escritório. Eu advogo na área trabalhista desde que eu iniciei na advocacia, 1 ano e pouco já que eu advogo na área trabalhista, e o previdenciário é um pouquinho mais recente, deve ter uns 8 meses, mais ou menos. Então, essa é a forma que a militância me ajudou, né, trazendo o escritório, porque, de certa forma, nas minhas rodas de conversa, eu tento humanizar para aquela população que está ali, para aquele homem, aquela mulher que está ali. As minhas falas, na maioria das vezes, são simples, informais, porque eu sei que nem todo mundo, né, entende uma fala formal, como muitos advogados por aí dão palestras, dão cursos, né? Então, de certa forma, eu falo a língua, vamos dizer assim, do povo, né? Então, talvez eles me identificaram. Então, isso foi muito importante para o início da minha advocacia, eu ter essa aproximação com a militância e também agregar isso junto com a minha carreira. E como jovem advogada, né? Lógico que a gente tem um pouco de medo, né, de participar de cursos, de dar palestras, de participar de rodas de conversas, mas isso também é para a nossa vivência, para a nossa experiência, e até para a gente encorajar também outros jovens e outras jovens advogadas a não desistir, né, a investir na sua carreira, como a doutora falou recentemente. Se você está planejando, né, alguma coisa, entrar numa pós-graduação, entrar num mestrado,
começar a dar aula, quando que você vai começar, quando que você vai se preparar, né? Então, é importante, como jovem, como uma mulher advogada, né, e jovem advogada, tá participando de mesas como essas, por exemplo, e de outros espaços de fala e de poder. É importante, eu acho importante para que outras advogadas me vejam também e acreditem que podem estar lá e que podem seguir os seus objetivos, né, aquilo que está planejando, mas tem que começar a fazer, né, tem que colocar a mão na massa, não deixar procrastinar para depois. E a militância não me deixa procrastinar, porque a todo tempo são casos que aparecem durante a semana, final de semana. Então, essa questão de procrastinação e de deixar para depois, a gente não tem, né, muito, porque ou você faz agora ou as coisas acumulam, porque são duas funções, né, que você tem responsabilidade. Uma dentro do escritório e outra com a sociedade em si, com a população negra. Então, não tem como você deixar para depois. Atualmente, eu estou fazendo uma outra pós-graduação em Direito Previdenciário, está uma loucura, mas eu estou conseguindo lidar com tudo isso, e eu sei que outros jovens advogadas e outras jovens advogadas e outros jovens advogados também passam por isso. Ou eu advogo, ou eu estudo, ou eu milito, ou eu estudo para concurso, qual que é melhor, né? Qual você se identificar, né? E no meu caso, eu me identifiquei com a advocacia mesmo, e de certa forma eu tento retribuir para a população isso no ativismo, né? Nas causas sociais e causas raciais. Muito bom, doutora Nariane. Quanto mais estudarmos, nos especializarmos, não é, nossa área de interesse profissional, seja trabalhista, previdenciária, civil, imobiliário, penal e etc., é muito importante para o avanço profissional de qualquer advogado. E falando em avanço profissional de qualquer advogado, vamos falar de um advogado específico agora aqui, doutor Felipe Ferreira, e todo o seu cabedal aqui de conhecimento, expertise, e, pelo que eu sei, ele tem um outro compromisso agora e vai ter que se despedir. Então, eu queria que ele deixasse as considerações dele, as considerações finais sobre o tema que ele queira tratar antes de ir embora e se despedir de todos nós que lhe assistimos. O áudio, doutor. Primeiro, eu queria muito agradecer ao doutor Estevão pelo convite, a ANAN, agradecer muito a companhia das doutoras que estão participando dessa live, agradecer a você que está nos assistindo. E, infelizmente, eu vou ter que me ausentar agora para cumprir uma outra agenda. Esse período de pandemia, embora a gente tenda a ficar mais em casa, mas as agendas virtuais elas acabam se acumulando um pouquinho. Então, por essa razão, eu vou ter que me ausentar, mas me ausento com um coração muito grato, muito feliz de ter sido convidado para participar. As próximas vezes que eu for convidado, eu vou vir de novo, espero que com mais tempo. E minhas considerações finais, eu gostaria de encorajar todos os advogados pretos, em especial os jovens advogados, a não desistirem, a continuarem. Assim, as dificuldades vão chegar e vão mesmo, mas não desistam. Acho que a mensagem principal é essa: não desistam, porque ser uma pessoa preta no Brasil não é fácil, ser um advogado preto no Brasil, então é mais difícil ainda, mas não desistam dos sonhos de vocês, persistam. A doutora deu excelentes dicas aí de como você expandir a sua carreira, expandir sua carteira de clientes. Acho que nós, enquanto advogados, a gente precisa, acima de tudo, ser humano, olhar para o outro com olhar de igualdade, de humanidade, entender o outro, ouvir. A gente precisa ouvir muito, principalmente quem tem mais experiência, quem já passou pelos caminhos que a gente ainda vai passar. A gente precisa estar perto dessas pessoas. E deixo aqui minha gratidão a todos vocês, um muito obrigado. Aí eu vou ter que me ausentar, mas na próxima estarei presente, com certeza.
Um grande abraço para todos vocês e todos vocês, tá, gente? Muito obrigado. Um grande abraço, doutor. Sua participação foi muito importante, especial aqui para todos nós e a todos que nos assistem. Vá com Deus, saúde, e esperamos o doutor para próximas. Quem sabe, gratidão, não é? Com certeza. Fiquem bem, fiquem em casa, se possível. Um grande abraço. Doutora Luciene também. Doutora Luciene, acho que também tem um compromisso, então vou deixar para ela suas considerações finais, sua despedida, não é? E falar para todo mundo que nos assiste o assunto de seu interesse. Bom, meus meninos e meninas, advogados, eu falei que eu preciso sair, mas assim, o meu compromisso, na verdade, é que entre 9h30 e 10 horas, todos os dias, eu aguardo meu filho ligar, que ele estuda no Colégio Naval, e ele só pode ligar dentro desse horário, lá até, sabe como é que é? Rigor do Colégio Naval. E vou dizer, é uma das minhas conquistas. E por isso que eu falo que todos os sonhos, eles podem ser realizados. Se você realmente tem uma meta, você pode alcançar. Você imagina, filho preto, filho de uma mulher preta, conseguiu passar no Colégio Naval através do sistema de cotas. Essa é a importância que nós temos que dar às políticas afirmativas, que nós devemos lutar para que o Estatuto da Igualdade Racial ele seja cumprido, para que as nossas crianças possam estudar sobre a história, a verdadeira história, do protagonismo dos nossos heróis escravizados negros, como Luiz Gama, Esperança Garcia, Zumbi dos Palmares, e entre outros, Dandara, que foram os nossos verdadeiros heróis, para que os nossos filhos, assim como o meu filho, possa se identificar, que as próximas gerações possam se identificar dentro de outras escolas, como meu filho não se identificava, porque ele teve um privilégio pela mãe dele ser muito batalhadora, trabalhar muito. Nada foi fácil na minha vida, foi com muito sacrifício, nada foi fácil mesmo. E eu consegui mantê-lo no ensino particular, e ele não se identificava na sala de aula dele. E eu perguntava, filho, quantos alunos tem na sua sala de aula que são pretos? Eu falei, você é preto. O meu ex-marido, o pai do João Vitor, é branco, mas ele é negro. E quem já viu meu Facebook vai ver alguma coisa, ou no meu Instagram, fotos com o João é negro, igual a mim. Graças a Deus, enegreceu de novo a família. E João, simplesmente, ele falava que não se identificava dentro daquela escola, daquele ensino particular, porque existiam 2 alunos na sala de aula. E foi assim durante toda a trajetória dele, em todas as escolas que ele estudou, até a última, que foi no Colégio de Niterói particular, que é um colégio especializado para o concurso público do Colégio Naval e se não me engano, SpaceX, alguma coisa nesse sentido. E ele estudou. E ele estudou muito. E ele se dedicou. E eu botei um garoto de 14 anos dentro de um ônibus, atravessando um município ao outro. E eu orava todo dia. Ele chegava em casa às 10 horas da noite, saía às 5h30 da manhã. E eu tive a coragem de fazer isso. E ele honrou todo o dinheiro que eu investi nele, com todo o sacrifício. E ele honrou e ele passou. E muita gente vem questionar que a cota nas universidades, nas escolas, ela tira oportunidade, que deve ser por meritocracia, que deve ser social, deve ser uma cota social, e eu digo que não. Para passar no concurso, eu vou falar isso para a branquitude aqui na nossa live, que eu tenho certeza que muitos brancos estão ouvindo. Para passar num concurso público, você tem que estudar. Não é a cota que faz você passar, você tem que entrar entre os melhores, e aí você tem. Não é privilégio, a reparação de ser um cotista. Então, eu agradeço a Deus pela profissão que Deus me colocou, porque, na verdade, a advocacia me escolheu, não fui eu quem escolhi a advocacia, que fui trabalhar na associação, antes de pensar em ser advogada. E quando eu pisei lá, já estava traçado o meu destino. Então, honrem a profissão que vocês têm. Tenham orgulho de ser advogados. Não desistam das suas carreiras. Porque essa é a nova geração de pessoas, de advogados, que eu quero ver nos conselhos federais da OAB.
Eu quero ver caras pretas, eu quero ver mesas repletas, enegrecidas dentro da nossa instituição e dentro dos poderes públicos e privados. Eu quero ver caras pretas no Congresso Nacional, nas câmaras municipais e estaduais. Então, não desistam nunca dos seus sonhos. Não deixe que ninguém crie em vocês crenças limitantes. Foquem nos seus objetivos e estudem. O segredo é estudar. Tudo que vocês fizerem, façam com maestria. Façam isso, é uma lição de coach. Seja extraordinário em tudo que vocês se propuserem a fazer. Revisem seus textos. Quando fizerem uma petição, revisem 2, 3 vezes. Peçam um colega. Eu tenho isso até hoje. A minha sócia lê a minha, eu leio a dela como toda, sem nenhuma preocupação. Não importa os anos que nos separam de profissão. Eu tenho a plena certeza que ele é capaz de corrigir uma peça minha e eu sou capaz de corrigir uma peça dela. Então, a humildade é que vai fazer, e a união que vai fazer com que nós possamos mudar a visão que todas as pessoas têm do povo negro e da advocacia no nosso país. Essa é a minha fala. Eu agradeço ao doutor Estevão, agradeço a todos vocês presentes. E, quando precisar, é só me chamar, que eu sou palestrante também, e eu posso ajudar no que eu puder, dentro da minha humildade. Minha eterna gratidão a todos vocês. Olha, a sua fala foi extremamente também essencial aqui ao nosso encontro. Nós que agradecemos, eu principalmente agradeço a sua participação, ok? Eu acho que todos que estão assistindo também gostaram muito de tudo que a doutora expôs aqui e o que mais tem a expor. Eu não falei com o doutor Felipe, mas a doutora também deixe o seu contato, sua rede social, para quem quiser seguir a senhora. Tá, pela Ordem Primeiro Elas, que é um projeto que vai virar um instituto, pela Ordem Primeiro Elas, para a gente cuidar dessas mulheres. E Luciane Mourão em todas as plataformas. Luciane Mourão no Instagram, Luciane Mourão no Facebook, eu aceito todo mundo. Meu telefone está lá no Face para todo mundo ver. Está dentro dos grupos, dentro dos coletivos, dentro da OAB. Meu telefone, o advogado não se esconde. Ele tem um telefone e todo mundo tem que saber o número do seu celular. Então, é um número só, podem me procurar, quem precisar, quem estiver querendo um apoio, bater um papo, eu vou ser muito grata, porque é aquilo que eu falei, a troca é essencial. Gratidão, gente. Eu vou deixar meu telefone lá, de qualquer maneira, e o que vocês precisarem, podem contar comigo aqui, com Luciane Mourão, que estou vice-presidente da OAB Maricá. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos. Muito bom, doutora. Fique com Deus, saúde e mande um abraço para o seu filho. Todos nós já nos sentimos orgulhosos dele. Muito obrigada, hein? Tchau, meninos. Tchau. Então, doutora Silmara, voltando aqui ao nosso assunto, a doutora, eu acho que ainda tem mais tempo, ou se não tiver também, que faça suas considerações, que faça o assunto de seu interesse, e se despeça. Se não, se ainda tiver mais tempo, continue conosco. Eu estou também com o tempo um pouco curto, né? Me senti muito contemplada pelas falas do Dr. Felipe, da doutora Luciene. Acho que o caminho é esse mesmo, é a gente se valorizar como profissional, né? Felizmente, na advocacia, a gente consegue ainda procurar bastante cursos gratuitos, bastante oportunidades. A ANAN sempre está em busca também, como associação, de trazer essas oportunidades para a gente, né? Ou de cursos de formação específica que sejam de baixo custo, mas também com professores excelentes. E o advogado é isso, a gente nunca para de estudar. E quanto mais a gente estuda, mais específico e de forma mais ampla a gente consegue atender os nossos clientes, né? E também fazer esse trabalho de militância, né? Eu trabalho com famílias em situação de vulnerabilidade, em situação de violência, né? Ele também nos é muito gratificante. O retorno que ele nos traz de forma espiritual, de forma mental, às vezes é até melhor, né? Até maior do que qualquer retorno financeiro.
né? A gente ajudar as pessoas que são iguais a nós, nós somos referência, né? Nós somos... as pessoas, elas sentem orgulho de nos ver, né, numa posição de destaque. Isso a gente tem que sempre se fortalecer e valorizar o nosso profissional para que sirva de exemplo para os nossos irmãos, para as pessoas que são iguais a nós. Agradeço muito ao Estevão pelo convite, meu companheiro, né, de militância e de atuação na ANAM. Também minhas redes sociais estão à disposição, né, eu uso mais o Facebook, e o meu WhatsApp também está no Facebook. Estou sempre à disposição para palestras e muito obrigada e boa noite. Boa noite, doutora. Foi um prazer a sua participação, tudo que a doutora expôs aqui. Aposto que todos que nos assistiram também ficaram lisonjeados com as informações que foram passadas pela doutora. Boa noite, saúde, tá? E aguardamos a doutora nas próximas lives, ok? E agora a doutora Nariane. Doutora Nariane, já que não sei se a doutora está com tempo, sem tempo, se vamos encerrar ou não, mas a palavra está com a doutora agora. Seu áudio, doutora. O microfone está fechado. Aí, esqueci. Eu vou fazer as minhas considerações também finais. E quero dizer especialmente para as mulheres pretas e quilombolas que estejam assistindo a live, que posterior possam assistir também, dizer para essas mulheres que elas podem ser o que elas quiserem ser, independente do que a sociedade nos conceitue, independente do que a sociedade nos imponha, né? Se você tem um objetivo a ser seguido e tem planejamento para chegar até esse objetivo, continue traçando o seu destino, que aos poucos, né, os frutos vão aparecendo e vão surgindo. Quero agradecer pelo convite da ANAM, que foi feito pelo Dr. Estevão, pela mediação, né, do Dr. Luiz, e sou muito grata e honrada, né, por ter participado dessa mesa com profissionais brilhantes e maravilhosos. E quero dizer que a aprendizagem e experiência, né, é para se levar para a vida toda. Eu sempre digo que cada banca que eu participo, cada roda que eu participo, a vivência é diferente, né? E essa vivência nos fortalece para continuar todos os dias. Então, gratidão. Meus parabéns, doutora. Essa sua luta, assim como a luta de todos os advogados negros, indivíduos negros, é muito... pedregosa, né? Muitos obstáculos, mas a doutora está aí mostrando que é possível e que todos somos capazes e nada nos embarrera, nada Sim. poderá nos embarrear. Vamos com tudo. Vai ser preciso mais de um para me fazer, não é parar, já dizia me ver. Exatamente. Não é verdade? E agora, as minhas considerações, na verdade, as considerações do doutor Estevão para encerrar esse nosso encontro de hoje, com chave de ouro. Vamos lá, doutor Estevão. Roque, muito obrigado, Roque, muito obrigado a todos que participaram, Silmara, doutora Luciene, doutora Mariane. Mas, Roque, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Eu acompanhei a live e eu achei que o doutor Roque falou pouco hoje, né? O doutor Roque não foi entrevistado. Dessa vez eu deixei só os participantes. Mas aí eu gostaria de fazer uma pergunta, se eu posso, que é o seguinte... Você é o patrão, você pode. De todas essas lives... que é isso. De todas essas lives que nós já fizemos e de tudo que foi dito e ouvido aqui, o que você entende que seja o nosso rumo, o rumo dessa advocacia negra, pela fala de hoje, dessas doutoras maravilhosas, pela fala da semana passada... Como é que você entende essa advocacia negra, depois de tudo que você já ouviu, não só por esses 2 encontros, mas também de toda a sua experiência, né? Pois bem, o que eu tenho a dizer é que, primeiro, todos os advogados e advogadas que passaram por aqui são bastante conscientes
correto? De sua condição e de seu lugar de fala, de sua negritude e das possibilidades de avanço na carreira. Eu não encontrei aqui nenhum advogado, nenhuma advogada que fosse reticente ou que vacilasse no avanço de sua carreira profissional. Muito pelo contrário, todos eles estavam dispostos aqui em suas falas, em seus discursos, a melhorar não só a si mesmo, mas também a advocacia em geral, por conta de todos os acontecimentos, por conta de tudo isso que o Brasil vem passando ultimamente, desde do início dos problemas políticos, das crises políticas e crises econômicas. Todos os advogados e advogadas que passaram por aqui tinham uma linha de raciocínio muito franca, muito direta, a respeito do desenvolvimento profissional do indivíduo negro, de nível superior, seja ele advogado ou não. Tanto é que aqui temos a nossa amiga doutora Nariane ainda, aqui presente na nossa live, uma quilombola que fala por todos os negros, por todos os advogados, quilombolas ou não, correto? De todas as partes do país. Não tivemos aqui, pelo menos ao meu ver, não é, advogados direcionando para um caminho ou para o outro. Muito pelo contrário, um leque bem diverso, bem universal, em caminho, né, ou a caminho da superação das desigualdades, do racismo, ao encontro da Constituição Federal sobre as reduções das desigualdades regionais, correto? As desigualdades de sexo, de raça, de etnia, de religião. Aqui ninguém pregou religião A, B ou C. Aqui ninguém pregou ideologia A, B ou C. Muito pelo contrário, nós só pregamos, só discutimos o avanço da negritude, seja no âmbito profissional da advocacia, seja na vida social como um todo. Eu estou bastante feliz com isso. Eu vejo que a advocacia e a advocacia negra caminha a passos largos a evolução, caminha a passos largos aquele sonho, não é, da igualdade total e plena em todos os cidadãos brasileiros. E para isso, como já diziam os grandes filósofos e Aristóteles e etc., não é que devemos tratar, não é, devemos realizar a igualdade material, não é tratar os iguais igualmente e os desiguais na medida de suas desigualdades. É que todos os advogados e advogadas que estiveram presentes discutindo foram na mesma linha de raciocínio. Isso me deixa muito feliz. Isso é mérito não só desses advogados, não só dos advogados passados, ou seja, dos nossos iniciantes, né? Como já dissemos aqui, já levantamos todos os louros à Luz Gama, né? Joaquim Barbosa, no meio jurídico, entre outros, Abdias do Nascimento, entre outras pessoas que trabalhavam com as legislações, com o meio jurídico. Mas também esse grande trabalho que a ANAN vem fazendo, aglutinando esses cérebros negros em torno da advocacia. Parabéns, ANAN, parabéns, doutor Estevão Silva, e parabéns à advocacia negra. Respondia? Respondido. Mas olha só, para finalizar, já que nós temos ainda alguns poucos minutinhos, aliás, eu te parabenizo por da sua primeira palestra no Escritório Nacional da ANAN, que eu acompanhei, fiquei assim, extasiado com tanto conhecimento. E na sua primeira palestra, estou pegando pesado, na sua primeira palestra, você citou um amigo seu, a história de um amigo seu, que eu fiquei impactado com isso, porque eu vejo isso no dia a dia. E aí você me lembra como é que foi bem isso, que um amigo seu que falou assim, olha, eu sou presidente de tal instituto, participo de tal instituto, participo de 10 coisas. E se eu fosse branco, eu seria um milionário. Mas como eu sou negro, mesmo eu fazendo tudo isso, eu não tenho nem 1% do que eu deveria ter. Eu gostaria que, se você relembrar, que você nos relembrasse dessa fala e desse momento dele. Não, aquela palestra da ANAN. Aquela questão sobre ser 2 vezes melhor, não é? Eu posso dizer que eu sou cria do rap nacional, né? Eu cresci ouvindo o rap nacional, Racionais, MV Bill, Taíde e etc. E tem uma frase a música agora, o nome, o título, eu não vou me lembrar, mas que diz que como vamos ser 2 vezes melhor se nascemos 100 anos atrasados.
correto? Mano Brown fala muito bem isso. E eu acredito também, nós não temos que ser 2 vezes melhor. Nós temos que ser bom o suficiente. E eles, os que escolhem e o que nos apontam, é que tem que ser melhor para entender o quão bom profissional nós somos, correto? Então, nessa fala, né, na primeira palestra, conversando com esse amigo, ele me disse isso: pô, Felipe, eu tenho duas faculdades, né, formado em 2 níveis superiores, em 2 faculdades, né, contabilidade, direito, e é advogado, contador, e dentre outras coisas que ele fazia, e me disse realmente isso: Felipe, eu negro, com toda a minha expertise jurídica, contábil e das outras coisas que eu faço, se eu fosse branco, eu estaria milionário. Mas como eu sou negro, eu estou lutando, batalhando diariamente para tentar chegar num lugar melhor do que eu saí. Mas, seguramente, se ele fosse branco, seria milionário. Muito bom, muito bom. Adorei essa sua fala e esse seu exemplo, que é isso que às vezes eu percebo, né? De vez em quando eu vejo de muitos negros que eu falo, nossa, com um currículo assim, eu falo, como é que hora que dorme, né? Quando que come? Não é verdade? E é justamente isso, né? Será que está ganhando por todas, né? Nós precisamos ganhar por todas essas atividades. Isso, a questão da rentabilidade, ela é muito impactante nessa questão da negritude, né? Isso já o próprio IBGE e outros institutos de pesquisa já demonstram que o indivíduo negro ganha 40% a 50% do que ganha o indivíduo branco. A mulher negra também ainda é mais abaixo do que a situação do homem negro. Ou seja, por mais que o indivíduo negro tenha uma boa expertise, não é lhe dado luminosidade para que ele possa, né, demonstrar o seu poder, demonstrar a sua expertise. E isso, diferentemente do indivíduo negro, o indivíduo não negro, né, o indivíduo branco, ele não tem tanta dificuldade assim. Ele bota o currículo, claro, é difícil, emprego no Brasil é difícil para todo mundo, mas para o negro é muito maior. Nós somos a maioria dos desocupados, nós somos a maioria dos desalentados, mas não porque não queira trabalhar, não porque não gosta, mas porque não é dada a oportunidade. Quantos colocam currículo, coloca currículo e ninguém chama? Você lembra antigamente como existia a questão, né, da boa aparência? Você tinha que botar o currículo com foto. Ele viu uma pessoa negra, já não tinha boa aparência. Nós temos a doutora Nariane, linda, uma mulher linda. Ela, antigamente, ou até hoje mesmo, ela não é vista por esses recrutadores, esses selecionadores, com os olhos, com a mesma beleza que nós a vemos, né? Dizemos que a beleza está no olho do espectador. Ou seja, o espectador está cego, correto? O espectador, ou ele está daltônico, ou ele está cego. Porque existem tantas pessoas lindas e maravilhosas, mas que não entram dentro deste conceito, não é, estipulado pela branquitude. E assim, dentre outras questões, como o negro não serve para estar em cargo de comando, ou o negro não serve para ser a marca ou a visão da marca, não é? Nós temos vários modelos, atores, atrizes, esportistas negros, que você não vê nos comerciais das marcas famosas vendendo. Nós só vemos o mesmo padrão eurocêntrico desses modelos, dos atores, das atrizes, dos esportistas. Nós temos a Serena Williams, a maior tenista da história. Qual comercial ela faz? Aí vem uma russa, uma sueca, que não ganha prêmio nenhum, e aparece em todos os comerciais, correto? E assim, no Brasil, a mesma coisa. Nós temos os maiores atletas brasileiros, fora as exceções, são negros. E quem domina todo o mercado publicitário e marketing são indivíduos, atletas não negros, em sua imensa maioria. Nós tivemos a judoca, né, a Rafaela Silva, que foi medalhista olímpica. Que comercial que ela protagoniza? E isso, quando a gente fala, não é que o negro quer ser aparecido, não, a gente quer se aparecer. Não, é dinheiro, é capital, a gente quer trabalhar, a gente quer botar dinheiro no bolso. A Rafaela Silva tem o mesmo direito de ficar rica da menina do nado sincronizado. Porque a menina do nado sincronizado, que é uma grande esportista, é tudo aquilo que nós sabemos, ninguém está querendo desmerecer o seu trabalho, o seu esporte, mas se ela tem direito de ficar rica, a Rafaela Silva também tem o direito, por que não? E assim, dentre outros grandes nomes
tanto do esporte, das artes, do direito e etc. O direito já é um pouco mais complexo, porque não depende tanto assim, não é, do marketing, que eu digo marketing televisivo, até porque não é permitido a nossa profissão por questão de captação indevida. O nosso marketing é o pessoal, é o cartão, é o trabalho que a gente desenvolve, mas a primeira impressão, não é sempre aquela, quando o cliente chega no seu escritório, né, querendo falar com o doutor Estevão, doutora Nariane Ramos, doutor Luiz Felipe Roque, se ele já não for indicado por um outro cliente, se ele foi um incauto, né, que eu acho, quero ir no advogado, aí chega no porteiro do prédio, eu quero um advogado, vai na sala tal, aí quando ele toca a campainha, aí quando ele se depara com você, tem uns que dão uma coçadinha na cabeça, eu queria falar com o advogado, né? Chama o doutor lá. Tem um cafezinho? Só roda pedir. Tem um cafezinho? Eu vou aguardar o doutor. Mas assim, não é assim, faz parte, não era para fazer parte, mas infelizmente a nossa sociedade, como a doutora Luciane até falou anteriormente, né, é o negro no mundo dos brancos, né, a Florestan Fernandes até trata sobre esse assunto. Nós, infelizmente, houve uma guerra mundial. Quando eu digo a guerra mundial, não é 1940, não é 1900, é a guerra mundial de tomada da nova ordem mundial pela Europa, quando começou a desenvolver a sua ordem mundial, dominando todos os outros territórios pelo mundo afora. Então, eles venceram a guerra na América do Sul, venceram a guerra na África, venceram a guerra na Oceania, venceram a guerra no Oriente, e implementaram a sua forma de ver o mundo. E, claro, criaram diversos instrumentos para que estes não perdessem o poder político, econômico, social sobre aquele mundo que eles conquistaram, que eles dominaram. É errado? É errado. Perdemos a guerra? Perdemos a guerra. Mas sempre há o momento da vitória. Sempre há o momento do ressurgimento. E nós estamos ressurgindo. Apesar de todos esses problemas, nós estamos ressurgindo. Já tivemos o homem mais importante do mundo, correto? O presidente norte-americano, apesar de todos os problemas que eles enfrentam. Nós, no Brasil, ainda precisamos disso. O nosso maior foi o ministro do STF, ainda precisamos avançar, ter um indivíduo negro num cargo diretivo de liderança mais forte, mas principalmente presidência da República, presidente do Congresso Nacional, governador de grandes estados como Rio, São Paulo, Minas Gerais, dentre outros, correto? Sem desmerecer nenhum outro estado, mas os estados que são a locomotiva desse grande trem nosso Brasil, mas vamos chegar lá. Eu acredito firmemente nisso, que iremos chegar lá a qualquer momento. Já estamos mais perto do que estivemos antigamente. Correto? Eu vi uma vez um ator americano falando que antigamente perguntaram para ele, mas por que hoje em dia vocês tratam desse assunto, ficam falando de questão de representatividade? Ele falou, não, porque antigamente a gente só estava lutando para não morrer. Agora que a gente não tá morrendo tanto, se bem que a gente continua morrendo, mas se bem que a gente não está mais morrendo, agora a gente pode começar a lutar por outras coisas, como a própria evolução do ser humano. O ser humano só conseguiu pensar no belo, né, a pensar na arte, a partir do momento que ele conseguiu encontrar o abrigo. Encontrou o abrigo, fechou tudo, nenhum leão mais vai me comer, não vai ter mais problema. Agora vamos pensar em outras coisas, não é isso? E a mesma coisa o indivíduo negro. Nós conseguimos sair de um momento tenebroso, depois outro momento tenebroso, eu digo escravidão, pós-escravidão, industrialização, correto? E nós sempre à margem. Agora nós estamos conseguindo estar dentro, não é? Apesar de nos quererem fora, mas nós estamos dentro e vamos continuar avançando mais. Não tem como. Agora não há retrocesso, nem 1 milímetro. A não seja aquele ditado militar, né? Que é 1 passo na retaguarda para dar 2 na vanguarda. Exato, ótimo. Que seja isso, hein? Ótimo, ótimo. Que, aliás, a doutora Nariane, ela é também presidente da Comissão da Igualdade Racial do Mato Grosso, correto, doutora? Isso, correto. Que ótimo, que ótimo. Como é que está a situação do negro aí, a ordem, né, doutora, que está aí dentro da casa? Sim, a gente, dentro da comissão, a gente está tendo bastante adesão dos advogados negros
com essa gestão agora, né? Está conseguindo se aproximar mais dos advogados e advogadas negras. Conseguimos a aprovação da seccional aqui de Mato Grosso, na questão do formulário de identificação na hora da inscrição da ordem, né, da etnia. Está sendo implantado agora, né, o departamento de TI está fazendo alguns ajustes, né, dentro das fichas de inscrições, só que a gente conseguiu, né, que foi aprovado, né, e depois da segunda tentativa, a gente conseguiu colocar a questão racial dentro da inscrição da ordem da OAB. Então, é a luta todo dia, né? Uma coisa que já deveria ter, a gente teve que batalhar 2 vezes para conseguir, né? Mas a gente não pode desistir, né? Continuar trilhando o caminho, né? Para que as pessoas, os nossos que venham mais à frente, não passem, né? Porque a gente já passou e pelo que os nossos antepassados passaram também. Temos também bastante questões e demandas relacionadas não só à população negra, mas à população indígena também, por questão do Covid, né, agora, aqui em Mato Grosso. A população indígena está sendo muito afetada e a comissão também, de certa forma, está tentando atender na medida do possível, né, porque a gente sabe que na OAB a gente fica muito amarrado, né, com algumas burocracias, mas na medida do possível a gente consegue atender algumas demandas que chegam não só da população negra, mas da população indígena, população tradicional, né, da religião de matriz africana também. Às vezes a população acha que a gente só atende a questão dos negros, né, mas não é, não. Né, a Comissão de Igualdade Racial, então a gente atende todos os povos que nos procuram, né, e que as demandas chegam até a comissão, diretamente ou indiretamente. Então, o trabalho está sendo gradualmente, a gente está conseguindo conquistar um espaço dentro da OAB, né, porque a gente sabe que passamos dentro da classe algumas barreiras e alguns desafios, né, por conta até mesmo da nossa sociedade e da opressão institucional que existe dentro da sociedade. Então, é um degrau que a gente vai subindo a cada dia, a gente vai conquistando. E eu estou feliz por estar participando da comissão e como também estar participando da associação, né, da ANAN. Eu conheci a ANAN no final do ano passado, através do Facebook, né? Chegou para mim, eu vi alguma movimentação em relação à criação da ANAN. Logo já fui saber o que era, que eu queria estar junto do grupo, né? Porque a gente se sente... quando começa, né, a carreira, a advocacia, a gente se sente um pouco desolado porque a gente não tem contato com os nossos, com as advogadas e os advogados negros, né? A gente tem contato com advogados não negros que já estão consolidados dentro do mercado de trabalho, né? Então, quando eu via que a ANAN estava sendo criada na inauguração da associação, fiquei muito feliz, comecei a procurar para saber como que fazia para me inscrever. Eu até cheguei a mandar mensagem no Facebook para saber como que eu fazia para me inscrever na associação. E aí, depois de uns dias, deu tudo certo e eu consegui. E estou participando também da ANAN aqui em Mato Grosso, com outros doutores, né, que também estão conosco. E a gente está aí trilhando a advocacia negra, né, para que a gente consiga alcançar mais ainda advogados negros. Pô, que bacana, que bom, que lindo ouvir isso. E a todos que chegam na ANAN, assim, é a nossa casa, eu sempre digo isso, é o nosso espaço, né, o espaço de pertencimento a todos que chegam, independente do estado, independente da orientação sexual também. Nós abrimos também agora uma sessão, nem sei se é o certo falar sessão, mas abrimos também um grupo de estudos para falar do movimento LGBTQIAP+, né? Enfim, é um grupo que já tem sido maravilhoso, assim, com estudos. Nem eu sabia sobre o intersexo, o que é o intersexo, assim, aprendi nesse grupo, então tem sido muito rico, assim, a participação de todos os advogados. Eu fiquei feliz, tá o Roque do Rio de Janeiro, estou eu em São Paulo, tá a Nariane lá no Mato Grosso, é muito bacana isso. E, Roque, eu vi que alguém fez uma pergunta para a Nariane,
Eu não sei se ela chegou a ver alguém. Não cheguei a ver. Tá. Eu acho que uma das estratégias que, por exemplo, a ANAM começou a fazer muito bem foi o mapeamento dos advogados negros e advogadas negras, né? Isso já é uma estratégia de inclusão dentro do mercado de trabalho, por exemplo, e até mesmo da parceria e da força, né, da construção de uma advocacia negra. E uma outra estratégia que não serve não só para a advocacia, mas para a sociedade em si, talvez seja a criação de uma política pública de educação que realmente atenda às nossas necessidades dentro da sociedade, né? Que a população consiga ter em mente que as diferenças que existem entre os povos, né, podem ser partilhadas e o convívio pode ser mútuo, né, com menos preconceito, né? Eu não tenho essa utopia que a gente vai conseguir erradicar o preconceito e o racismo no Brasil, porque a gente foi criado através de uma opressão, de uma sociedade que sempre nos oprimiu e sempre nos conceituou, de certa forma, como, né, elementos que nos degrinem, que nos agridem, né? Então, assim, falar que na sociedade brasileira o racismo e o preconceito vai acabar, né, talvez seja uma utopia, mas diminuir, sim, né? Então, o mapeamento feito que a ANAM começou a fazer desde a sua criação e que também agora, por meio das comissões de igualdade racial da OAB, a gente vai conseguir fazer também, porque não é só em Mato Grosso que conseguiu esse mapeamento, mas em outras seccionais também, em Goiás, em São Paulo, no Rio de Janeiro também, a Comissão de Igualdade Racial, a Comissão Negra desses estados já conseguiram essa conquista, né? Mas a sociedade em si, eu acho que para a gente ter uma inclusão através da educação, né? A criação de uma política real que saia do papel. Por exemplo, a gente já tem a Lei 10.639, que poderia ser aplicada com uma construção de uma educação melhor na educação básica, no ensino médio também superior, que trata do ensinamento, né, da história e cultura africana, afro-brasileira e também indígena, porque a gente não pode deixar de tratar das questões indígenas dentro do Brasil, né? Se essas leis, se essas diretrizes fossem aplicadas, pelo menos no ensino básico, né, na sociedade, talvez a gente teria uma nova geração com uma mentalidade melhor, né? Então, eu acho que o ponto crucial seria uma política pública de educação mesmo que aconteça de fato, né, e que seja aplicado na realidade da sociedade. Ótimo, ótimo, ótimo. E é isso mesmo, é a estratégia que a ANAM entende, é como nós entendemos mesmo. Isso eu disse na semana passada, e tem sido uma lição, uma reflexão para mim no meio do advogado, assim. A advocacia negra, não só a advocacia negra, mas a população negra em geral precisa se unir, né? Nós somos 54%, 56% da população. Não é possível que 56% da população brasileira continue vivendo dessa maneira que está vivendo. Não é possível que a advocacia negra, que os advogados negros continuem vivendo da maneira como estão vivendo. E essa mudança, ela parte da nossa união, né? Se nós conseguirmos nos unir, né, independente de estar em qualquer outro grupo, de fazer parte da ordem, não fazer parte de qualquer outro grupo, nós precisamos nos unir. Isso é muito importante, né? Às vezes, quando eu penso no período escravocrata, onde tinha, salvo engano, 20 negros para cada um branco, né? E eles tentavam fazer a revolução e muitas vezes não conseguia por N motivos. E hoje, quando eu penso na nossa sociedade também, nós somos a maioria e não estamos conseguindo colocar um presidente negro lá, não precisa nem ser um presidente, mas colocar um deputado, colocar um senador, colocar lá os ministros do STF. Nós não estamos conseguindo isso. É uma falha nossa que nós não podemos continuar cometendo o mesmo erro. Mas eu encerro por aqui. Obrigado, Roque. Roque sabe que eu sou. Obrigado por todo o apoio na ANAM. Obrigado por essa condução maravilhosa, assim mesmo. Você foi um grande achado no bom sentido, assim, quando
alguém que chegou na ANAN para somar e tem somado brilhantemente. Assim, poxa, você é a nossa pérola. Obrigado. Nariane também, obrigado, parabéns pela sua atuação no Mato Grosso. E eu me encerro, deixo hoje, para finalizar, o Dr. Roque. Por favor, não esqueça, no dia 22, semana que vem, sábado que vem, tem o nosso encerramento desse grande encontro. Também grandes advogados irão participar. Obrigado, gente. Roque. Olha, já que você falou que eu sou uma pérola negra, né? Com certeza. Tá? Mas pérola mesmo são as nossas queridas doutoras que aqui nos prestigiaram e sempre nos prestigiam, né? Levando essa advocacia cada vez mais em frente. Então, vamos encerrar. Eu agradeço a todos, correto? A doutora Nariane também ainda não passou os seus contatos para quem quiser segui-la, né, no Instagram, pode passar. Nas redes sociais, a Nariane Ramos para Facebook, para Instagram, para Twitter, para tudo. No Instagram e no Facebook também tem o celular de contato, que é o meu pessoal também. Eu não distingo o pessoal do profissional, até porque a gente não consegue se adaptar a tudo isso, né? Separar as duas coisas, ainda mais na profissão que a gente tem, que a gente leva. Então, é Nariane Ramos no Instagram, no Facebook, no Twitter, tem meio de contato, Gmail e celular também nas redes sociais, e grata pelo convite pela noite. Nós estamos agradecidos também. E eu, Luiz Felipe Roque, quem quiser me achar, Instagram, Facebook, Luiz com Z, Roque com QE, como está aqui na descrição, Luiz Felipe Roque, você me acha. Roque Soluções Imobiliárias é também o meu negócio, a minha imobiliária, você me encontra por lá. Como eu disse, eu sou professor de Direito também, de Transações Imobiliárias. Estou encerrando um curso de Teoria e Prática da Administração de Imóveis, ministrado por mim. Já tem fila de espera. Quem quiser participar, já me ache lá nas minhas redes sociais e coloca: ô, doutor Roque, eu quero participar do seu próximo curso de Administração Imobiliária. Aí eu já boto seu nome lá na lista, porque trabalhamos com um seleto grupo, correto? E com o seu envio, o seu pedido, eu já lhe encaixo para você não ficar para a próxima turma, porque as turmas estão lotando rapidamente. Então, adeus não, né? Até dia 29, que é a última parte da trilogia, o episódio 3 do Grande Encontro. Dia 20, doutor? 25 é o próximo sábado. Dia 25, isso. Estaremos aqui com outros participantes, outros advogados e advogadas negras de todas as partes do nosso querido e amado Brasil. E vamos em frente, seguimos na nossa militância, na nossa advocacia, lutando contra tudo e contra todos. Realmente, o advogado luta contra a parte, contra o juiz, contra o serventuário, contra todo mundo, mas acreditando sempre na certeza de nossos interesses, correto? Então, doutor Esteu, quer falar mais alguma coisa? Não, é tudo assim, a bola é sua, a bola é sua. Então vamos encerrar. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente.